Em um mundo marcado pela incerteza, por perigos visíveis e invisíveis de toda espécie, é reconfortante saber que Deus prometeu proteger os seus filhos. A vida não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. No entanto, precisamos sempre saber e guardar no coração a garantia divina que Deus nos deu, que Ele está nos observando e nos protegendo em todo o tempo. O que você precisa saber, antes de tudo, é que tudo o que é valioso é protegido. Quer você acredite ou não, você é valioso para Deus. Hoje vou apresentar 6 maneiras diferentes pelas quais Deus te protege como seu filho. 6 formas reais, bíblicas e poderosas, que provam que você nunca está sozinho. Primeiramente, Deus te protege por meio da sua vigilância constante. Nada nesta terra acontece fora do campo de visão de Deus. Na verdade, nada acontece neste universo fora do alcance do seu olhar. 2 Crônicas 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para mostrar o seu poder em favor daqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Tudo depende da sua percepção de Deus. Se você enxerga Deus como um tirano cósmico, que está esperando você falhar para te esmagar com sua mão direita, então sim, você teria motivos para ter medo. Mas se a sua percepção de Deus é a de um Deus amoroso, que enviou seu único filho para morrer pelos seus pecados e transgressões, porque ele sabia que você jamais poderia cruzar o abismo do pecado sozinho, então sim, você receberá um nível adicional de paz. Mesmo que seus inimigos estejam tramando e conspirando contra você, Deus está lá, ao seu favor, para garantir que os planos deles fracassem. Lembre-se do Salmo 23, versículo 5. Deus preparará uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Mude a sua percepção de Deus. Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está tentando te pegar. Acredite em mim. Se Deus quisesse te pegar, Ele teria te pego há anos. Deus está do seu lado. Ele está te observando, não para te destruir, mas para te proteger. Em segundo lugar, no arsenal de proteção de Deus, Ele possui um número incontável de anjos à sua disposição, prontos para serem enviados em sua defesa. Na Bíblia, há inúmeras narrativas que retratam essa proteção. Um exemplo perfeito está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Nessa situação, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um exército inimigo. Geazi estava tomado pelo medo, sem saber do grande exército do Senhor ao seu redor. Foi somente após Eliseu orar que ele viu o vasto exército dos céus. Essa mesma proteção pertence a nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos te observando. Então, da próxima vez que as coisas estiverem difíceis, quando você sentir medo, lembre-se, um exército de anjos está ao seu redor, prontos ao chamado do Senhor, para vir ao seu socorro em qualquer situação em que você se encontre. Mesmo hoje, existem tantos testemunhos pessoais de filhos de Deus sobre escapes milagrosos por meios angelicais, que desafiam toda a racionalidade e toda a explicação humana. Salmos 91, versículo 11. Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não precisa viver uma vida temerosa e limitada. Creia que Deus te ama e que seus anjos caminham com você dia após dia. A terceira e quarta maneira pela qual Deus nos protege é construindo cercas de proteção ao redor do seu povo, como lemos no livro de Jó.
o diabo não pôde fazer nada para prejudicar Jó, porque havia uma cerca de proteção ao seu redor. Portanto, podemos concluir: Deus coloca uma cerca de proteção ao redor dos seus santos, para que o inimigo não possa alcançá-los. Assim como em Salmos 125, versículo 2: como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, de agora em diante e para sempre. Se observarmos mais atentamente a história de Jó, há 3 grandes verdades que aprendemos com a declaração do diabo em Jó, capítulo 1, versículo 10. O diabo disse: Tu fizeste uma cerca ao redor dele, e de sua casa, e de tudo o que ele tem ao redor de todos os lados. Primeiro, Deus tem uma cerca ao seu redor pessoalmente. Portanto, Deus tem uma cerca ao seu redor como indivíduo. Segundo, Deus tinha uma cerca de proteção ao redor da família de Jó. Portanto, Deus tem uma cerca de proteção ao redor da sua família. Primeiro, Deus tem uma cerca ao seu redor pessoalmente. Portanto, Deus tem uma cerca ao seu redor como indivíduo. Segundo, Deus tinha uma cerca de proteção ao redor da família de Jó. Portanto, Deus tem uma cerca de proteção ao redor da sua família, para que possamos viver com o conforto e a paz de saber que essa mesma proteção que estava sobre Jó está sobre nós. Não podemos ver essas cercas de proteção ao nosso redor, mas elas estão lá. Deus não deixa seus filhos expostos, porque sabemos que o inimigo vem para fazer apenas 3 coisas: roubar, matar e destruir. Se a cerca de proteção de Deus não estivesse sobre nós, o inimigo já teria feito essas 3 coisas conosco. Mas graças a Deus, pela sua cerca de proteção, estamos protegidos. A 5ª maneira pela qual Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia como seus filhos, ele nos conduz aos lugares certos, no momento certo, para fazer a coisa certa no momento certo. Portanto, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Acredito que em algum momento, todos nós já experimentamos uma voz interior nos dizendo para não ir a algum lugar, e sem que soubéssemos, era o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo. Se você pensar na sua vida, houve momentos em que você foi guiado pelo Espírito. Em alguns momentos, você pensa que é apenas uma sensação estranha, dizendo para você não ir a um lugar, ou não fazer isso, ou aquilo. Mas você nunca conseguiu identificar, e na verdade, era o Espírito Santo te guiando. Essa mesma proteção pertence a nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos te observando. Então, da próxima vez que as coisas estiverem difíceis, quando você sentir medo, lembre-se, um exército de anjos está ao seu redor. Por isso devemos orar ao Senhor, para nos dar a graça de ouvir, de entender e, mais importante, de obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos guia. A 6ª maneira pela qual Deus te protege é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a única maneira de você receber redenção e ser poupado da ira de Deus. Você é purificado, justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus detém poder e autoridade. O sangue de Jesus tem a capacidade de comandar e controlar, porque é supremo. Veja bem, você poderia ler a Bíblia inteira, orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus não há poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus, não há autoridade. Sem o poder do sangue de Jesus, você não pode se defender contra o inimigo. Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles venceram. Eles venceram.
Como eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue, eles venceram. Jesus já ganhou a batalha. Ele já venceu tudo o que pode vir contra você. No Calvário, ele pagou tudo, não em parte, mas tudo. João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O sangue do Cordeiro é o segredo cristão da vitória. Mas você precisa aplicá-lo. Você precisa aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É sua obrigação, sua responsabilidade e seu dever aplicar o sangue de Jesus sobre a sua própria vida. Não estou falando de aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue nas suas ombreiras das portas, para que quando a praga viesse, ela passasse por cima deles, sem os tocar. É isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus, para que tudo o que vier para nos prejudicar, passe por cima de nós. Porque quando vir o sangue de Jesus, seja lá o que for, saberá que este é um filho de Deus e terá que deixá-lo em paz. Há poder no sangue de Jesus. Agora imagine, se os filhos de Israel não tivessem aplicado o sangue nas suas portas. Imagine se tivessem guardado em um recipiente dentro de casa. Eles teriam sido perdidos. Sim, o sangue de Jesus tem poder, mas não tem utilidade para você se você não o aplicar. Esse é o seu trabalho. Você deve aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Há poder no sangue de Jesus. Há proteção no sangue de Jesus. Há uma cobertura que somente o sangue de Jesus pode prover. Mas somente você pode aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Falei apenas sobre 6 maneiras pelas quais Deus nos protege. Mas Deus tem um número infinito de maneiras pelas quais Ele pode nos proteger. Creia na proteção do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Você nunca está sozinho, você nunca está desprotegido, você nunca está abandonado. Deus está com você, seus anjos estão com você, o Espírito Santo está com você e o sangue de Jesus cobre você. Creia nisso, declare isso e viva nisso. Siga o canal para receber mais mensagens como essa.